Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé só por alguns instantes. Para nós é motivo de alegria estar na casa de Deus, adorando o seu santo nome. O livro aos Hebreus, capítulo 11. O livro aos Hebreus fica próximo ao Apocalipse, aos novos convertidos. A gente orienta, dá essa dica, a leitura. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Logo após, convido o presbítero Ivanildo Marcos para interceder por nós, em nome de Jesus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém. A minha saudação em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por cada louvor, cada cântico de adoração diante do teu altar, na tua presença, Deus da glória. Cada serva do Senhor que participou, meu Deus, mas neste momento, Senhor, eu te apresento o teu servo, pastor Arthur, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor, que rege a igreja, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, ó Deus, que revela, que envia, Senhor, tenha a liberdade, Deus da glória, neste momento, de nos conceder, de fazer entender e ter o discernimento acerca da tua palavra, Pai, ó Deus, que vai ser ministrada neste lugar, no nome de Jesus. Eu te apresento cada irmão e irmã, Senhor da glória, que se encontra aqui nesta noite, Senhor, e que esta palavra, ela venha de encontro aos nossos corações, para a glória do teu nome, Deus. Aleluia. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Pode ficar. Meus irmãos, chegamos até aqui. Alguma coisa nós deixamos para trás, e é até natural que tenha sido. Você decidiu enfrentar essa chuva. Alguns saíram só na neblina, o negócio intensificou agora. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que sentados aqui nesse banco, não se compara ao comodismo do nosso lar. Você podia estar assistindo aí a sua Netflix, comendo sua pipoca. Não falta lugares para se ir à noite, assim você queira. Ou então ficar em casa. Mas nenhuma das opções que a gente possa abraçar se compara em estar na casa de Deus.
na presença de Deus, adorando o nome de Jesus com a noiva do Cordeiro. Por mais que tenhamos dezenas de opções de estarmos, nada se compara com a presença do Senhor, com a sua noiva reunida. Nada se compara. Então, nessa noite eu quero tratar sobre a seguinte temática: viver pela fé é perder para ganhar. Viver pela fé é perder para ganhar. Lembrando que a perca que eu me refiro aqui não é na perspectiva eterna, espiritual, porque muitos olham para nós e eles vão dizer que quem está perdendo somos nós, né? Aqueles que vão para o carnaval vão dizer o quê? Vocês estão perdendo o carnaval. Então a visão de perder é relativo, pelo menos para muitas pessoas. Mas quando eu digo perder, meus irmãos, é porque nós dizemos não à nossa vontade e sim para a vontade de Deus. Vale a pena perder esse mundo, vale a pena deixar esse mundo para trás e abraçar a Deus e abraçar a Cristo. Porque apesar das percas que temos, comparado com a glória que há de ser revelado, vale a pena perder todo esse mundo com tudo que nele há e abraçar a causa de Deus, abraçar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de homens que decidiram perder alguma posição, perder alguns status, perder amizade, perder até títulos honrosos para honrar a Deus. Eu quero tratar especificamente sobre o exemplo de Moisés. Moisés foi o homem que sim perdeu, olhando para as conquistas que um reino podia dar, podia concedê-lo, ele perdeu, mas ele considerou todas as coisas que ele rejeitou, meus irmãos, como transitórias, como passageiros, comparado a ter o próprio Deus como seu Senhor, a abraçar o plano de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida, porque ele entendeu que mais valia fazer a vontade de Deus, abraçar o chamado de Deus, do que abraçar o chamado de Faraó para a vida dele. Ele entendeu que nada se compara a viver pela fé, a viver agradando o nosso Deus e fazendo a vontade do nosso Salvador. Vejamos, olhando o exemplo de Moisés, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta, em Hebreus 11, 23. Primeiro eu começo com os pais de Moisés. Os pais de Moisés, eles pela fé perderam a paternidade temporariamente, mas ganharam o maior legislador de uma nação. O texto diz no versículo 23 assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eu confesso, meus irmãos, que sempre que eu li a história de Moisés, eu não me contentava com esse negócio. Quer dizer, se Moisés, eu entendi assim, se Moisés fosse feio, aí os pais tinham rebolado ele no rio Nilo, né? Não tem nada a ver com feiura e amor paterno, nada disso não. Quem vai explicar isso é Estevão. Em Atos capítulo 7, versículo 20, Estevão disse que aquela criança era formosa para Deus. Deus tinha algo para aquela criança. Você lendo em Êxodo e você lendo aqui, você não vê isso não, viu? A gente só vê em Atos. Por isso que é bom a gente acompanhar todo o raciocínio da Bíblia, porque quem inspirou Gênesis e Êxodo, inspirou Atos e também inspirou Hebreus. Então Deus disse aos pais de Moisés que aquela criança era especial para Deus e que Deus tinha algo na vida daquela criança. Então, crendo na visão que recebera da parte de Deus, eles enfrentaram o mundo para proteger Moisés. Eles guardaram Moisés por 3 meses. Meus irmãos, criança chora, é inerente uma criança chorar. Você conseguiu ocultar o choro de uma criança por 3 meses. Quando viram que não dava mais, é aí que eu vejo a mão de Deus guiando os pais de Moisés. Eles decidiram colocar Moisés no Nilo. Mas, irmãos, quem é que estava tomando banho no Nilo? A filha do faraó. Rapaz, foi muita coincidência, né? Coincidência não, era o projeto de Deus para a vida de Moisés. Os pais de Moisés decidiram perdê-lo. Meus irmãos, dar adeus a um filho, perder a oportunidade de criá-lo, pelo menos até a fase adulta, lembrando de que por mais que Joquebede tenha amamentado Moisés, ela perdeu Moisés.
Chegou o momento do processo do desmame, que ela teve que entregar Moisés para a filha do faraó. Você acha que foi fácil para uma mãe dar adeus ao seu filho dessa forma? Ela perdeu Moisés aparentemente para o Egito, aparentemente para ser criado pela filha de faraó. Mas a fé de Joquebede, a fé dos pais de Moisés, sabia que não estava entregando ao Egito, mas estava entregando a Deus um propósito infinitamente maior do que os egípcios pensavam, até do que a própria mãe pensava. Mas isso é viver pela fé, é aprender que mesmo que nós perdamos por algum momento, a fé tem a sua recompensa. E meus irmãos, e a recompensa que Joquebede teve, a recompensa que a nação de Israel teve, não se compara, não é? Você acha que passou pelo menos um vislumbre, ou apenas um prelúdio do que estava por vir em relação à vida de Moisés? Não. Mas isso é viver pela fé, é saber que entregando aqui, perdendo momentaneamente, entregando nas mãos de Deus, está bem entregue, está em boas mãos, e vale a pena confiar nesse Deus, porque Ele nunca nos decepciona, Ele nunca nos abandona. E essa convicção estava no coração dos pais de Moisés. Nós estamos perdendo Moisés aqui temporariamente, mas no tempo certo Deus o levantou como o maior legislador de uma nação. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, até hoje, a lei moral de Israel, a lei dada por Deus à nação de Israel, aqueles 10 mandamentos, conhecido como decálogo, ou os 10 mandamentos, as leis civis, as leis cerimoniais, elas têm impacto, meus irmãos, até hoje. Todas as civilizações modernas, democráticas, que têm leis severas e também justas, elas passam pelos princípios da palavra de Deus. Então Moisés recebeu essas leis, escreveu inspirado por Deus, chegou até nós, e até hoje ela impacta o mundo, porque os pais decidiram perder para eles, mas entregar nas mãos de Deus. Então reter aquilo que Deus manda você entregar, você está perdendo, você não está ganhando não. Mas quando você entrega o que Deus manda, aí você está ganhando. Parece contraditório, não é? Mas não é, porque nós vivemos pela fé e não por vista. Pela vista, a mãe está perdendo, não está? Está perdendo, claro. Mas pela fé não. Pela fé ela ganhou um grande homem de Deus, instrumento nas mãos do Senhor, que abençoou não só a família dela, como a nação de Israel. E o que Deus passou para Moisés até hoje abençoa o mundo. Mas esses pais decidiram perder Moisés, entregando ele nas mãos de Deus. Então viver pela fé, meus irmãos, é perder para ganhar. Outro exemplo que temos agora é propriamente do Moisés. Começou com um ótimo exemplo, como foi os pais, né? Mas isso passou para Moisés. Moisés, ele preferiu pela fé perder as regalias e os prazeres dos egípcios para viver a verdadeira felicidade em Deus. Olha como é bonita essa história, está no versículo 24, em Hebreus 11. A primeira coisa que Moisés decidiu perder foi o título, né? Versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meus irmãos, hoje a maior potência mundial é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América hoje tem aí quase 5.000 bombas atômicas. Uma bomba atômica soltada em Hiroshima em 1945 transformou em pó 100 mil pessoas em fração de segundo. Uma bomba atômica transformou em pó 100 mil pessoas em fração de segundo. 5.000 bombas atômicas faz o quê? Agora imagine você ser filho do presidente dos Estados Unidos. Olhando para os tempos bíblicos, a maior potência mundial da época era o Egito. O Egito tinha a maior potência bélica, era o mais rico, era o mais poderoso. Lembrando, meus irmãos, que a sucessão dos egípcios, dos faraós, era sanguíneos, né? Então a realeza ela era mantida, a monarquia pendurava aí
quanto tempo durasse o rei. Não era instável ou mudável como hoje acontece em algumas democracias. Então, ser chamado filho da filha de Faraó, tem até mas por que não era direto? Por que não chamava de avô, né? Era neto de Faraó. Filho da filha de Faraó. Essa titularidade era uma honra que qualquer um almejava. Qualquer pessoa sonhava ser chamado com esse título. Mas sabe o que Moisés fez? Ele preferiu ser chamado filho de Deus do que filho da filha de Faraó. Ele entendeu que essa titularidade não compensava, porque ele decidiu viver pela fé. Glória a Deus. É exatamente assim que começa a passagem. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero essa titularidade. E ele disse não a esse título humano, para dizer sim ao título que ele recebera de Deus. Moisés disse, eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó. Meus irmãos, o que você tem feito para ganhar título, né? Se as honras vêm, glória a Deus por isso. Aproveita as honras que Deus proporciona na minha vida e na sua. Mas nenhuma das honras ou títulos que os homens podem nos dar deve corromper a nossa fé, deve corromper a nossa comunhão para com Deus. Rapaz, eu vou receber esse título, eu vou receber essa honra, mas eu tenho que corromper minha fé. Diga não a essa titularidade, mas diga sim a ser chamado filho de Deus. Foi isso que Moisés fez. Eu ser chamado de filho da filha de Faraó, eu não terei a bênção do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então deixamos para lá essa titularidade e eu seja reconhecido como homem e como uma mulher de Deus. Ele preferiu perder esse título e perdeu, viu? Perdeu. Mas não foi só isso que ele disse não, pela fé não. O texto continua, versículo 25 diz, olha, ele trocou a titularidade. Aí continua o versículo 25. Olha o que ele trocou. Ele trocou por isso, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Não era só proteção e honra que o Egito tinha a oferecer para Moisés, era prazeres também. Meus irmãos, todo o poder que o Egito tinha, todas as riquezas, regalias, ele iria usufruir, ou você acha que não? Ou você acha que ele seria filho, neto de Faraó, sem usufruir dos prazeres do Egito? Claro que ele ia ter, mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres. É interessante que a Bíblia nunca omite a palavra prazer em relação ao mundo. A Bíblia ela é inspirada por Deus e ela reconhece os prazeres que há no mundo. Mas é interessante o adjetivo que acompanha a palavra prazer. Prazeres transitórios. São prazerosos? São prazerosos. Você acha que quem está na festa do carnaval está triste, né? Oh, coisa triste estar aqui. Tão feliz da vida. Mas essa felicidade, à luz das Escrituras, não é nem felicidade, é alegria, é transitória. Elas são passageiras. E sabe por que Deus transforma o nosso contentamento em borracha, em chiclete, né? Você começa a mastigar, mas rapaz, que coisa boa aqui. Mas rapaz, que satisfação maravilhosa. Daqui a pouco ela perde o sabor. Por que Deus tirou a constância do prazer em tudo que está em nossa volta? Porque só Ele é a fonte do prazer eterno. Só Ele é a fonte da nossa alegria eternamente. Quantos cultos você veio, meu irmão? Só Deus sabe. Só o Peniel está com 25 anos. Essa igreja aqui está com mais de 50. No Brasil está com mais de 90. Quantos cultos você veio? Mas você, eu já sei quem vai cantar. Eu já tenho conhecimento da palavra. Oh meu Deus do céu, aquele irmão vai pregar de novo. Eu já sei o que ele vai dizer. Então por que você vem aqui? É porque a presença de Deus se renova a cada dia. Você sente a presença de Deus como se fosse a primeira vez. É a presença de Deus que nos atrai, meus irmãos, e é ela que nos mantém de pé, porque nada se compara com o nosso Deus. Os prazeres que você sente no álcool, na prostituição, nas drogas, no sexo, todas essas coisas são transitórias, mas o prazer em Deus é eterno.
É tanto, meus irmãos, que o nosso prazer e satisfação neste mundo nós sentiremos no céu plenamente para sempre. Então Moisés olhou para os prazeres que o Egito tinha, mas Moisés acrescentou: são transitórios, são passageiros. Eu vou dizer não a esses prazeres transitórios, e sim ao prazer eterno, que é a presença de Deus. Ele perdeu aqueles prazeres transitórios, mas ele perdeu para ganhar o maior prazer, a maior satisfação que nós pecadores podemos sentir, que é a presença de Deus. Tem um hino de Chagas Sobrinho ou Zé de Paula, eu não sei quem compôs primeiro, mas a ideia é a mesma. Ele diz, Zé de Paula diz: eu entrei no templo, dobrei os meus joelhos e falei com Deus. Aí ele diz que enquanto falava com Deus, a presença de Deus o envolveu, e saiu de lá restaurado, perdoado e santificado com a presença de Deus. Osés de Paulo diz isso. Chagas Sobrinho diz que orando veio a presença de Deus na vida dele, e ele disse assim: Jesus está aqui. Meus irmãos, a presença de Deus nos mantém aqui na casa do Senhor. Rapaz, eu vou compartilhar da presença bendita de Jesus naquele culto, e eu sei que aquela presença é extraordinária e não é transitória, porque se fosse transitória, você não tinha 20 anos de crente, 30 anos de crente, 50 anos de crente, e você aqui, porque você sabe que a presença é eterna. O prazer que sentimos, a satisfação que temos, não se compara com o que a gente viveu no mundo. Nós sentimos algo melhor. Então Moisés disse não à titularidade dos egípcios, mas recebeu a titularidade de filho de Deus. Ele disse não aos prazeres do Egito, porque eram transitórios, mas Moisés disse sim às riquezas de Deus. Acompanhe comigo o versículo 26. Por que Moisés disse não aos prazeres do Egito? Do pecado, né? Versículo 26 diz: porquanto considerou o opróbrio, a vergonha. Porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meus irmãos, nós somos pobres. O máximo que tem aqui é classe média baixa. A gente não sabe o que é ouro. Eu comprei uma aliança, ouro 16. Quando eu estava me levantando da cama, torou. Aí eu mandei derreter e eu coloquei na aliança de Thalita. Aí eu comprei a minha Michelin, R$10. Irmão, a gente não sabe o que é ouro não, meus irmãos. Vocês sabem que Ramsés foi enterrado? Ele foi enterrado num caixão de ouro, pesando mais de 100 quilos o caixão de Faraó. Meus irmãos, 1 grama de ouro, meu amigo, é dinheiro, velho. 1 grama de ouro e 100 quilos. Vocês têm ideia da riqueza do Egito, quanto era naquela época? Era uma coisa incalculável o ouro que havia no Egito. E Moisés conhecia, prata por prata, ouro por ouro, peça por peça. Aí Moisés contemplou aquele ouro do Egito e falou assim: não compensa todo esse ouro comparado com as riquezas do meu Senhor Jesus Cristo. Moisés disse: não, isso aqui vira pó. Irmãos, vira pó mesmo, viu? O ladrão rouba, se acaba. Na verdade, dinheiro não se acaba, ele muda de dono, né? Assim como dinheiro. Mas Moisés disse: nada disso se compara com as riquezas que me estão guardadas no céu. Meus irmãos, só é possível dizer não às riquezas que havia no Egito pela fé. E se tem uma coisa que Moisés tinha, meus irmãos, é fé, não é? Porque você dizer não à titularidade dos egípcios, não aos prazeres do Egito, não ao tesouro do Egito, é porque ele conheceu o tesouro maior, que foi Jesus Cristo.
É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele conheceu Jesus. E onde foi que Moisés conheceu Jesus? Pela fé. Pela fé. Nós cremos no Cordeiro que veio. Moisés acreditava no Cordeiro que viria. A nossa fé e a de Moisés, irmãos, elas têm o mesmo ponto de contato. É o Cordeiro de Deus. E Moisés viu que olhar para o Cordeiro de Deus valia a pena. E dizer não para as riquezas que o Egito tinha. Por isso, meus irmãos, que viver pela fé é perder para ganhar. O texto continua, meus irmãos, olha outras decisões de Moisés perdendo, mas ele ganhou. Está no versículo de número 27. Moisés, pela fé, abandonou o Egito, pois ele viu em Deus a segurança para a sua vida. Versículo 27. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aí eu estudando essa passagem, me deu um nó assim, né? Vendo aquele que é invisível. Que conversa é essa? Como é? Ele viu a ira de Faraó, ele viu quando abandonou o Egito. Mas ele também viu que o Deus dele era infinitamente mais poderoso do que o Egito e Faraó. É como se ele estivesse comparando aqui. Ele disse, espera aí, meu amigo, entre agradar esse Faraó aqui, que daqui a pouco se acaba e vira pó, e o Deus de Israel já tinha mostrado o seu poder no Egito. Lembra das pragas? Já tinha acontecido 9, faltava só uma. Então Deus já tinha desbaratado tudo que era crença, tudo que era deuses no Egito. Aí Moisés ficou, aí o Faraó ficou com raiva. Aí Moisés olha assim, ora se eu me importo com a sua raiva, eu contemplo o meu Deus, que é infinitamente mais forte do que você, infinitamente mais poderoso que você. Então Moisés viu que o Deus dele era mais poderoso do que Faraó do Egito. Por isso que ele disse não ao Egito e consequentemente a Faraó, e disse sim para Deus. Quer dizer que Moisés contemplava a Deus, mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Ele via a Deus nos milagres, no extraordinário ele via o Senhor. Mas ele preferiu perder o Egito e ganhar a Canaã. Claro que Moisés não chegou a entrar na Canaã. Canaã, terra, né? Mas ele entrou na Canaã celestial, pode ter certeza disso. Moisés tem um lugarzinho reservado lá, por causa da sua fé no Cordeiro. Para concluir, meus irmãos, viver pela fé é perder para ganhar. Moisés, ele recebeu, assim como a nação de Israel, 2 livramentos, porque ele obedeceu a voz, a ordem do seu Deus. 28 e 29 para a gente concluir. O texto diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador, aqui é o exterminador do futuro, viu? Porque não tinha acontecido ainda não. Ele diz, o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Meus irmãos, todas as pragas, sem exceção, as 9, Deus livrou o povo dele, todas. Transformou em sangue o Nilo, vieram as pragas das rãs, vieram as pragas das moscas, vieram os piolhos, vieram as feridas, as úlceras, vieram pedra que caiu do céu. 9 pragas já tinham acontecido, 9. Nenhuma das pragas atingiu o povo de Deus, nenhuma. Mas essa aqui podia atingir. Podia. Deus disse assim para Moisés: Moisés, diz ao povo que mate um cordeiro e faça a festa da Páscoa, se alimente do cordeiro. Os que forem pobres, os que tiverem más condições, chame os mais pobres e venham se alimentar do cordeiro na sua casa. Eu não quero que sobre nada do cordeiro. Já pensou? Mas com o sangue desse cordeiro, eu quero que você venha aspergir suas portas, os umbrais da porta, com o sangue do cordeiro.
Até aí está fácil, né? Mas Deus disse assim: quem não fizer isso, o anjo da morte vai passar e matar o primogênito, até dos israelitas. Foi aí que mudou as pragas, não é? Todas as pragas de Israel estavam tranquilas, mas essa tinha um quê a mais. Sabe o que Moisés fez, meus irmãos? Obedeceu prontamente essa ordem, matou o cordeiro, aspergiu os sangues. Quando o anjo da morte passou, nenhum primogênito de Israel morreu. Meus irmãos, longe de mim comparar filhos com animais, longe de mim, não há nem o que comparar. Mas, irmãos, nem a primeira galinha dos egípcios morreu. Porque a proteção, meus irmãos, não era só para a família, era para os animais de Israel. A proteção de Deus, ela foi geral, ela foi completa. Mas por que tudo isso teve êxito? Porque ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a voz de Deus, ele crera na promessa de Deus, e ele disse: vale a pena sairmos daqui honrando o nosso Deus. Meus irmãos, infelizmente os egípcios não acreditaram em nada disso, nada disso. Então eles receberam o livramento por parte de Deus pelo anjo da morte, e por último o livramento foi também atravessando o Mar Vermelho. O texto diz aí: pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Aos egípcios foram inventar também. O texto diz: tentando-os, eles tentaram. Os egípcios foram tragados de todos. Você sabe qual foi a vitória aqui, meus irmãos? Foi uma vitória total. Nós dizemos não ao mundo, não ao pecado, perdemos tudo que esse mundo tem a oferecer, porque vale a pena. Nós sabemos para onde estamos indo, que é os céus. O que está reservado para nós é incomparavelmente melhor, com todos os prazeres que o mundo tem, com todo o ouro que o mundo tem, não se compara com o nosso Deus. Então, por que você tem trabalhado? Qual é o motivo que você tem juntado? Trabalhe, dê o melhor para a sua família, mas não negocie a sua alma. Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Para você que nos visita nessa noite, eu aconselho que você perca a sua vontade, perca os prazeres desse mundo, perca a sua vida por amor a Jesus, porque aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, achá-la. Não é interessante? Porque com Jesus você só ganha perdendo. E eu faço um convite àqueles que nos visitam nessa noite: venham para Jesus. Experimente o melhor de Deus, que é o seu Filho. Perdão tem para você, salvação tem para você, transformação tem para você. Meus irmãos, e depois que eu senti a presença de Deus na minha vida a primeira vez, há quase 20 anos, primeira vez, nunca mais eu quis saber de outra presença. Eu convido você a fazer o mesmo. Vem para Jesus. Sabe onde você está? Vem aqui. Nós queremos orar por você. Se desejar após o culto, procure-nos. Nós queremos orar por você. Vem fazer parte do povo de Deus que vai morar no céu. Aqui agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.